Doutora Deolane Bezerra da prisão ao habeas corpus. Vamos relembrar todo esse caso que vem da Operação Integration, que aconteceu em setembro de 2024, envolvendo a doutora Deolane Bezerra, jogos de azar e também diversas outras polêmicas. Estou trazendo essa notícia para vocês hoje, porque ontem o ministro André Mendonça, ministro do STF, concedeu um habeas corpus, permitindo que a doutora Deolane Bezerra não compareça à CPI das bets na Câmara Federal para falar aí sobre jogos ilegais. Então vamos entender por que é que a doutora Deolane está envolvida em toda essa polêmica dos jogos de azar, aí dos jogos ilegais e também na Operação Integration, que envolve desvio de dinheiro. Vou trazer todos os detalhes para vocês dessas informações. Antes, já se inscreva no canal, ative as notificações, porque aqui no Ranils, você já sabe, tem informação todo dia, o dia todo para vocês. Bom, para começar, a gente tem que voltar a setembro de 2024, que foi quando teve essa Operação Integration. Na Operação Integration, teve aí 18 pessoas foram presas. Na época também teve muito envolvimento aí de uma casa de aposta chamada Esporte da Sorte, né? Inclusive essa casa de aposta era uma das principais patrocinadoras do Rancho do Maia, do Carlinhos Maia. Depois disso, inclusive, o Esporte da Sorte até saiu do Rancho do Maia, o Carlinhos Maia parou de fazer propaganda deles. Inclusive, o Esporte da Sorte era uma das empresas mais consolidadas, uma das bets mais consolidadas, que inclusive patrocinou o BBB 24, que foi aquele BBB que teve aí o Davi Brito como campeão. Então, o Esporte da Sorte era uma empresa até então bem consolidada no meio. Depois dessa Operação Integration, eles deram aí basicamente uma sumida. Segundo as autoridades, essa Operação Integration começou em dezembro de 2022, com a apreensão de aproximadamente R$180 mil aí de alguns influenciadores. Com isso, deu-se início a essa Operação Integration, que foi lá pela Polícia Civil do Pernambuco, e a Justiça mandou então prender em setembro de 2024 a influenciadora Deolane Bezerra, né? Existia aí uma investigação para apurar supostamente o desvio e também a lavagem de dinheiro. Então vamos entender aí com a linha do tempo como aconteceu essa prisão. A Operação Integration foi deflagrada na quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024, uma operação para coibir crimes de lavagem de dinheiro e a prática de jogos ilegais. Lembrando que os jogos no Brasil ele foi regulamentado recentemente, ou seja, alguns influenciadores que divulgavam jogos quando eles ainda eram ilegais no país, esses influenciadores até hoje, inclusive o irmão do Lucas Guimarães, ele foi preso também por divulgar quando ainda não era liberado divulgar, né? Porque existe uma confusão aí entre o que é o jogo ilegal, o que são as bets que são regularizadas. Algumas casos de apostas são bets e são regularizadas para essas apostas, mas não são regularizadas para outros jogos que não são permitidos, que são colocados aí como jogos de azar, como o jogo do Tigrinho. Então existe essa confusão, é uma confusão entre os jogadores que de fato não sabem o que é legal e o que é ilegal, inclusive algumas bets até utilizam de má fé, que elas colocam parte dos jogos que são regularizados e uma parte que não são regularizados, que é inclusive uma delas mais faturam, que é no caso aí do jogo do Tigrinho. A Deolane foi detida e foi encaminhada aí para DEPAT, aqui na zona oeste da capital de Pernambuco. Isso ainda em 4 de setembro de 2024. Ela fez até uma postagem dizendo que a mãe estava enjaulada. Durante a prisão da doutora Deolane, ela foi até as redes sociais, a irmã da doutora Deolane foi até as redes sociais e gravou um vídeo ameaçando processar quem estiver compartilhando inverdades. Foi uma polêmica gigantesca, foi muito movimento nas redes sociais quando a Deolane esteve presa, porque a família dela basicamente se mudou toda para Pernambuco. Lembrando que além da Deolane, não foi só ela que foi presa, também foi presa a mãe dela, a dona Solange Almeida. Ou seja, mexeu totalmente aí com a estrutura familiar da doutora Deolane. À época, o filho dela também se manifestou, postando aí, dizendo que tinha certeza que a mãe seria inocentada, como de fato foi. Eu vou explicar para vocês ao longo dessa prisão. Um dia depois, a Deolane foi presa dia 4 de setembro, no dia 5 foi feita uma audiência de custódia, onde foi decidida pela manutenção
da prisão, né? Que dizendo que existiam elementos aí que justificavam que ela ficasse presa para não impedir as investigações. Lembrando também que a Deolane, como eu falei para vocês, é uma das influenciadoras mais seguidas do país. Então, diversos fãs ficaram lá na porta da delegacia, da cadeia onde ela estava presa. Inclusive, muito polêmica nas redes sociais. Falaram que as irmãs da Deolane estavam pagando para algumas pessoas ficarem lá com cartazes e pedindo a soltura dela. No dia 6 de 9, 2 dias depois que ela estava presa, as irmãs Daniele e Daiane Hipólito fizeram aí um pronunciamento dizendo que a Deolane estava sendo perseguida e que aguardavam o julgamento do habeas corpus para ela ser solta. No dia 7 foi julgado o habeas corpus e a Deolane fez uma carta aí dizendo que estava demorando muito. Sei que depois de 5 dias ela conseguiu a liberdade condicional. Só que aí um pequeno detalhe, o juiz determinou que ela fosse solta, mas que ela não poderia se pronunciar à imprensa, que não poderia usar as redes sociais. A Deolane, assim que saiu do presídio, fez o quê? Foi lá e fez um pronunciamento para as redes sociais. Detalhe, no outro dia ela foi presa, acabou ficando, e dessa vez de forma mais grave aí, porque ela acabou sendo transferida para um presídio feminino que era muito longe, lá longe da capital Recife, né? Então dificultou inclusive que aquelas pessoas que estavam lá na porta fazendo pressão para a Deolane Bezerra ser solta, dificultou que essas pessoas ficassem lá na delegacia, no presídio feminino, onde a Deolane estava pronta. Então isso fez com que a Deolane ficasse presa bem mais tempo. Tudo isso para chegar nesse habeas corpus que foi concedido pelo André Mendonça ontem, né? Resolveram, depois de toda essa polêmica, inclusive depois do Banco Central divulgar que famílias humildes, inclusive famílias que recebem Bolsa Família, perdem bilhões de reais por ano em apostas de azar, em jogos de azar. Foi aberto no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a CPI das bets para investigar esses jogos de azar, investigar também os influenciadores que divulgam esses jogos de azar. Diversos influenciadores foram convocados. A Deolane já havia sido convocada no final do ano passado. André Mendonça já havia concedido um habeas corpus dizendo que ela não precisaria comparecer, baseada aí no princípio de que ela não tem obrigação de gerar provas contra ela mesma. Ela foi convocada novamente agora e ontem, novamente, o ministro André Mendonça, que é um ministro aí que foi indicado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, determinou que ela não tem a obrigação de comparecer à CPI e muito menos de falar e gerar provas contra ela mesma. O fato é que a Deolane Bezerra continua sendo investigada. Parte desse inquérito já foi rejeitado aí, inclusive já foi arquivado, né? Então o Ministério Público disse que não tinha elementos para indiciar a influenciadora Deolane Bezerra, mas de fato ainda existe um rolo nessa história. A Deolane até se manifestou recentemente dizendo que parte dos valores, parte da fortuna dela, né, estimada aí em aproximadamente 30 milhões de reais, está presa. Então ela não tem dificuldade de fazer movimentações financeiras. Então ainda existe aí uma dúvida sobre o que vai acontecer com relação ao patrimônio da Deolane Bezerra, né? Mas ela a operação já foi arquivada contra ela, já foi arquivada também contra o Gustavo Lima. Então toda essa investigação que envolve as casas de aposta foi parcialmente arquivada e está seguindo o fluxo aí. É isso, era basicamente essa informação. A doutora Deolane está bem mais tranquila, até postou uma foto essa semana com um carrão de aproximadamente 2 milhões de reais que ela tem na garagem, é apenas um dos carros dela. Ela mora em um condomínio de luxo em Alphaville, em São Paulo, o mesmo condomínio onde mora Simone Mendes, onde mora Wesley Safadão, onde mora Carlinhos Maia. Então é isso, a vida da doutora Deolane está se encaixando aí e entrando nos trilhos, tá bom? Você já sabe que no Rand News a notícia é todo dia, o dia todo. Se inscreva, ative as notificações e fique sempre ligado por aqui, tá bom? Um forte abraço para vocês e boa semana.